Oi, gente, um Na Telinha Talk começando por aqui, que é o bate-papo do Na Telinha, o maior portal de entretenimento do Brasil, junto com o Talk TV. Eu, Drica Oliveira, Eu, Elô Amiguini. estamos aqui, ó, para bater um super papo. Esse rapaz que tá aqui tem um nome de, assim, muito famoso, que quando eu falei, falaram, nossa, ele vai aí. Mas ele não é o corredor, né? Mas ele é um super criativo, publicitário e, sabe, tipo, um cara super bacana, vice-presidente de talentos da África, agência, uma das maiores agências do mundo, gente. Então, quem tá aqui com a gente agora é Fernando Alonso. Obrigado, Obrigada, gente. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não é o É um corredor, prazer. Não é o mas piloto é o da Fórmula 1, publicitário maravilhoso. mas é alguém super legal também. Obrigado, gente. Sabe que o Na Telinha, eu que vim de televisão, o Na Telinha pra mim foi sempre um site, um portal onde eu entrava quando eu queria saber o que estava acontecendo, porque eu sou meio fanático por TV também. Então, o Na Telinha era antes de qualquer outro portal, acho que era o Fuxico e o Na Telinha que foram os primeiros, né? Verdade. E eu sempre entrava no Fuxico e no Na Telinha. Tinha outro também que chamava Babado, vários assim. Nossa, Babado. Eu tenho uma memória boa. Você tem estrada, Eu tenho. Então é um prazer estar aqui. Eu conheço já o Na Telinha há muito tempo e é um prazer estar com vocês. E sim, Fernando Alonso, você sabe que quando eu viajo para fora do país, às vezes é um probleminha. Sério? Por causa do meu nome. Principalmente quando eu vou para Espanha. Porque Fernando Alonso é de lá, sim, e etc. Então, já teve casos de eu chegar em uma festa para entrar, que tem que dar o passaporte, e ver meu passaporte passando de mão em mão. Eu falei, é por causa do meu nome. Gente. Muito. Uma vez eu estava num trem, indo de Bruxelas para Amsterdã, e daí passou o rapaz lá que vai ver os tickets, e ele falou assim, Fernando Alonso, não era pra você estar aqui, porque não tava na primeira classe do trem. Ele falou, não, você tem que estar na outra classe. Eu falei, não, eu sou outro Fernando Alonso, eu não sou aquele. Porque daí eu vou de boné e etc, eles acham que eu tô meio que escondido, então acontece também. Nossa, histórias incríveis aqui. Fernando Alonso é um dos publicitários mais influentes do Brasil, é verdade isso, porque ele tem um network muito, assim, apurado, muito, assim, chique, né? Vamos botar a palavra chique aqui, a gente fica de boca aberta. E também ele ganhou mais de 60 leões de ouro em Cannes. 50 leões de Cannes. Para quem não sabe o que é o Leão de Ouro, eu queria que você contasse pra gente o que é. Então, eu também não sabia o que era. Porque eu fiz rádio e televisão, jornalismo, eu não sabia da importância. Porque quando a gente pensa em leão, Cannes, a gente imagina muito cinema, né? Era o que eu imaginava. Cannes é para cinema. E foi quando eu entrei na África, mas antes de entrar na África, eu trabalhei em televisão, trabalhei na Band. Na Band, gente, ele foi estagiário. Eu lembro desse menino, estagiário na Band. Verdade, eu entrei na Band em 2008. Depois da Band, eu saí, fui pro portal UOL. Depois do UOL, eu fui na época da Sky. Daí teve o Climatempo também, que tinha o canal Climatempo. Eu fui pro Climatempo. Ainda fui, eu fui o cara do tempo ainda, gente, de apontar o tempo, de Você fazer. foi o cara do Fui tempo? no Climatempo, fui no Climatempo. Fazia. Gente, você sabia disso? Não sabia Pouquíssimas disso. pessoas sabem disso. Sério? Sério. Depois eu fui pro Grupo Silvio Santos também. Depois fui pra TV Alphaville. TV Alphaville. Trabalhou com o Gugu, né? A gente vai contar tudo isso. Exato. Mas daí eu fui trabalhar na África, então vou começar pelo final. E eu fui para produzir projetos que concorrem ao Festival de Cannes. Tá. Como eu não tinha essa noção da importância de Cannes, né? Porque pra gente que veio de televisão, a gente conhece o quê? Troféu Imprensa, Melhores do Ano, o Emmy, esse é o nosso mundo de premiação. O Oscar, né? O que Oscar, a gente olha e tal. Eu falei, caramba, acho que não é tão importante assim. E eu entrei sem esse peso, que foi ótimo pra mim, na verdade. E no primeiro ano que eu produzi para Cannes, os filmes, eu vim com uma cabeça de televisão, que é uma cabeça de orçamento pequeno, de se virar nos 30, e isso fez com que eu alcançasse alguns pontos aonde não tinham alcançado ainda o pessoal que fazia isso antes.
E no primeiro ano já foram 3 leões, assim, Porque quem trabalha em TV, geralmente trabalha com orçamento, bem né? mais enxuto, Reduzido, enxuto. Então, Total. a gente tá sempre querendo economizar em tudo, não é? Não, a gente, dependendo do orçamento, a gente fala, não, isso aqui é uma maluquice. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, gente, esse orçamento para esse projeto é maluquice. Porque na publicidade o orçamento é maior. É Muito maior. Me maior. conta isso. O orçamento é maior. As coisas estão mudando também. Eu Tá. acho que quando eu entrei na África 7 anos atrás, um orçamento maior era muito mais comum e muito mais aceitável. Até porque não tinha muito as redes sociais ao ponto de se produzir, né? As pessoas hoje se produzem nas redes sociais, fazem campanhas elas mesmas com o celular. Na minha época, quando eu entrei em publicidade, isso era impensável, era tudo com equipe, blá, blá, blá. Então, o orçamento grande era aceitável. Hoje, não é tão mais aceitável, mas ainda é bem maior do que o de televisão, não tem nem comparação. Então, foi uma dessas diferenças de fazer os projetos de Cannes acontecerem, assim. Você chegou lá, tinha um orçamento enorme. Você, com a sua cabeça de televisão, falou: não, tá muito Tá grande. muito grande. Aí, Negociei ainda um monte, diminui pela metade, que pra mim, na minha cabeça, ainda era gigante. Cheguei morrendo de vergonha pra aprovar. Tipo, só isso. Então vamos. e aí te chamaram, assim, falaram, E é uma uau, das coisas que fala, cara, é isso, né? Porque eu acho que também. porque quem faz televisão ao vivo, que eu vim de TV ao vivo, meu Deus, é melhor, na minha opinião, uma das melhores escolas que tem, porque você não tem tempo pra pensar, você tá no ar, assim, você tem que resolver agora, não é amanhã. Você tá no ar. Então, a TV ao vivo me ensinou muita coisa, inclusive olhares, assim. Então, hoje eu sei se uma pessoa tá precisando de alguma coisa pelo olhar, porque a gente é treinado em televisão, né, de produção, a ficar com o olho no apresentador, porque se ele tá no palco, você tem que estar olhando o que ele tá fazendo, o que ele tá pedindo ajuda. Então, às vezes eu vou até pra um show, eu fui num show esses dias com meu pai, com a minha mãe, tava uma cantora no palco, eu falei, ela tá precisando de ajuda. Daí meu pai, por quê? Eu falei, ela tá precisando, ela tá olhando pro lado, ela tá pedindo ajuda. E ela tava com a roupa enganchada mesmo, então isso é o que a televisão treina a gente, você sabe como é que é. A televisão é maravilhosa pra isso. Maravilhoso, né? É. Você tem que olhar e você tem que resolver. Você não pode. Quem tá em casa não pode sacar que tá rolando alguma coisa errada. Com certeza. E se tá, como isso que os grandes comunicadores faziam, né? Quando já não tem mais como esconder um erro, ele faz do limão uma limonada. verdade. Isso é o que um grande comunicador faz, é isso. E aí você chegou na África, além dessa sua, né, ideia de diminuir o orçamento, você também levou o seu lado criativo. O lado criativo, com certeza, o lado criativo e uma expertise que a publicidade até então não tinha muito, ainda não tem. A publicidade, ela não sabe falar muito bem com talento. Talento que eu digo um influenciador, uma celebridade, etc. Ela não sabe. Porque são mundos diferentes. E até falei isso numa outra entrevista esses dias para a Rede TV, que o presidente do Grammy perguntou para mim, qual é o seu maior talento? E, cara, é a tradução, assim, desses idiomas. A publicitária não sabe falar muito com o talento não sabe falar com o publicitário também. Eu acho que os dois não sabem se comunicar. E daí essa tradução minha no meio foi essencial para fazer as coisas acontecerem, assim, sabe? De um lado, do outro. Então, isso também trouxe essa expertise de TV, porque a gente sabe, a gente lida com talentos, né, em televisão, muitos talentos. Então, a gente também é acostumado até a saber o jeito de se tá irritado, se não tá, a hora de falar. Eu sempre falo que a hora de sair é mais importante do que a hora de entrar. Então, você entrou, não tá dando certo, sai, depois você volta. Então, essas coisas que a gente acaba levando também pra publicidade. Talentos e egos, Elô. É. A gente Porra, lida com certeza. muito. Nossa, com certeza, é o tem pior de muito, né? tudo. E você mencionou, você falou com o presidente do Grammy, você esteve no Grammy. Como foi essa experiência de estar no Grammy, que é uma das maiores premiações do mundo, né? Sim, sim. Como foi essa experiência? Eu sempre fui muito, muito fanático por premiações. Sempre gostei muito de premiação em geral. E premiações de música, principalmente. Então, eu era criança, eu assistia o Grammy no domingo, chegava atrasado na escola na segunda-feira, porque eu tinha que ficar até o final do Grammy. Assistia o Billboard Music Awards, assistia todas as premiações. Daí eu falei, caramba, eu sempre tenho um pensamento de estar em locais onde os publicitários geralmente não estão. Porque eu acho que eu consigo trazer insights diferentes e também ver o que as pessoas pensam, até da publicidade mesmo, né? Porque senão a gente fica só publicitário falando publicitários, você fica naquela bolha, né? Uhum. E daí eu falei, cara, eu gosto tanto de premiação de música. E daí eu comecei a frequentar premiações, que até então
poderiam ser frequentados. A primeira foi o Billboard Music Awards, que eu fui para Vegas para ver o Billboard. Daí comecei a fazer conexões lá. E depois, no segundo, 2 anos depois, o Aloysio, que é presidente da Sony Brasil, da editora, a gente acabou ficando muito amigo. E ele falou, olha, vai ter o Grammy Latino. Quer ir comigo? Eu falei, porra, vamos. E eu fui pro Grammy Latino convidado dele, 2 anos atrás. E ano passado eu virei membro do Grammy. E agora eu sou membro do Grammy. Foi justamente depois de tudo que aconteceu, dos trabalhos que eu fiz com música também, e faço até hoje, né? De publicidade, etc. Então eu acabei virando membro do Grammy e hoje eu sou membro do Grammy. Nossa, que surreal. Eles dizem que é o único publicitário brasileiro membro do Grammy. Eu não sei, mas eu levo isso como verdade. Muito chique. É isso. Eu sou formada em publicidade e assim, tô passada, porque realmente é um lugar que não é frequentado muito por publicitários, então é um mega diferencial, né? O ouro tá sempre onde ninguém olha. Exatamente. É isso. E adorei essa frase. Como que é os bastidores? Como que realmente é a premiação? Porque muita gente vê a parte que é gravada, tal, que é editada. Como que é ali os bastidores? É uma correria? Como que é para falar com os famosos? Tá todo mundo ali no mesmo lugar? Explica tudo pro pessoal saber. A maior dificuldade do Grammy, pode parecer bobagem, mas não é tanta. O Grammy é feito em Las Vegas. E o Grammy tem que seguir o fuso horário de transmissão de Nova York. Então, são 5 horas a menos. Então, 1h da tarde em Las Vegas é um calor infernal e já tem que estar de terno social, de smoking, de gravatinha, já na rua, assim. Então, você já chega... suando. Nossa, já chega passando mal. E daí, porque tem que estar... O Grammy tem que estar sendo exibido 8 horas de Nova York, sendo 5 a menos, dá o quê? 3 da tarde de Las Vegas. Então, você imagina, é uma loucura. Mas esses bastidores são... É muito legal. É muito legal porque você tá no red carpet ali com aquelas pessoas chegando e pessoas globais e depois do mundo... Globais que eu digo do mundo inteiro mesmo, assim, sabe? Com pessoas que você fala, caramba, olha quem tá chegando ali, e você parte daquele... O que é mais legal de estar no Grammy, a premiação é maravilhosa, amo, mas o pré-premiação é muito legal, porque tem uma semana pré do Grammy, onde você vai nos eventos da Sony, evento da Universal, evento da Warner, e é ali que você realmente começa a fazer as suas conexões, sabe? E eu gosto muito, muito, por isso que eu fiz televisão, muito do ao vivo. Muito. Então, você tá ali numa premiação daquele porte e você já escutar, olha, em 1 minuto no ar, 30 segundos, só que você tá no Grammy, né? Assim, são 150 países assistindo aquilo. E o que é muito impactante pra mim no Grammy, as 2 vezes que eu fui, é a qualidade do som. É impressionante você tá lá e ouvir aquele som. É muito diferente do que você ouvir pela televisão aqui no Brasil, ou a qualquer lugar. É impressionante. Então, olha, é uma produção... que eu não sei nem explicar, assim, a grandiosidade que mas é muito, muito bom, muito bom. E como que é a organização? Tipo, publicitário, artista, executivo, fica todo mundo no mesmo lugar, tem umas... separado. Tem área VIP, Super VIP, Mega VIP. Você vê os artistas ali, pode sentar do lado da Billie Eilish ou é tudo separado? O Grammy, vou dar um exemplo como o Grammy Latino, que foi o último agora que eu estive. Quando você é indicado pro Grammy, ou quando você tá na ficha técnica de uma música indicada, ou você é um artista indicado, etc., você começa, o primeiro dia é a recepção dos talentos, a recepção dos membros e recepção junto com os talentos indicados. Então, você imagina, a recepção já é feita no Sphere, que é aquela esfera de Las Vegas. Então, você já chega impactado, né? Uma recepção ali, no primeiro dia, num evento, e eu tava ali, eu cheguei, agora nesse último, eu entrei, assim, no evento, tinha uma pessoa, assim, na minha frente, assim, uma mulher mais baixinha, daí eu olhei e falei, é a Gloria Estefan, gente. Tipo assim, na fila comigo pra entrar. E era a Gloria Estefan e o Emílio Estefan, que é o marido dela, um dos vários produtores do mundo, de todos os tempos. Então, é isso que você acaba tendo esse contato, sabe? Então, imagina, isso foi o primeiro dia. O Grammy agora Latino é feito das quintas-feiras. Então, o primeiro evento da recepção é na segunda. Então, você já começa na segunda com esse impacto, assim. Daí, todos os dias tem esses eventos no qual você pode estar
se você é membro, e quem é membro tem uma prioridade sobre os tickets, né, os tickets Gold que eles falam, que é só quem é membro pode estar ali, etc. Então, você tem um acesso muito, muito maior do que... Porque o Grammy você nem pode ir se você não é membro, então você nem pode assistir, inclusive. Então, o latino pode se você comprar as arquibancadas, mas no meio ali você não pode. Então, já é uma experiência única ali. E aí você vai fazendo o seu network durante essa semana Claro, pré. com certeza. Porque E brasileiro tem um ginga. A gente tem um molho, né? Como Tem, diz. verdade. A gente tem um Tem. molho. Então a gente chega, a gente sai de lá amigo de todo mundo, assim. É impressionante. O Brasil é bom pra isso. Quais foram as suas principais, assim, conexões, amizades que você fez no Grammy? Olha, eu vou te falar, De famosos. famosos. Teve uma pessoa que até então, era empresária da Shakira. Fazia parte da equipe da Shakira. E eu conheci ela em Miami, porque foi o Grammy que eu fui primeiro, foi em Miami. E ela me chamou pra jantar e etc. E eu tava ali jantando. E daí ela falava, vou chamar um amigo meu. Daí chamou um cara que até então eu não conhecia muito, que é o Raul Alejandro, que é um dos caras mais estourados da América Latina. Depois chegou uma pessoa do Black Eyed Peas e se foi chegando na mesa, assim, sentando, assim. Eu falei, caramba, olha o tipo de contato que eu tô tendo aqui. E foi naquele dia que eu fui convidado para fazer parte ser membro de uma outra organização também que só pessoas, né, desse contato conseguem e etc. Então, naquele dia, nossa, mas depois, Bad Bunny, no último que conheci agora, que eu acho que é o maior que a gente tem no momento, né, de música. Verdade. Bad Bunny, importantíssimo. Gloria Estefan também conheci, não conhecia. Nossa, surreal, né? É surreal. Conheci também a Karol G também, que também é outra latina gigante. Nossa, uma que eu quero muito conhecer agora é a Thalia, então tô nesse processo. Mas eu conheci muita gente mesmo. Muita gente. Você, para quem não sabe, esse rapaz aqui foi o responsável por trazer a Madonna para o Brasil, para o show em Copacabana. E foi assim, uau! Gente, vamos falar, né? Você abriu uma porta que, agora ela tá aberta. Depois veio Lady Gaga, vai vir Shakira e a porta abriu. E foi você que abriu essa porta. Eu queria que você contasse. Foi uma campanha que nós fizemos de 100 anos, né, do Itaú, e a gente tinha que fazer uma campanha que só seria feita daqui 100 anos. Ai, caramba, quem que a gente vai chamar e etc. Tem que ser alguém com um legado, né, gigante também. Daí eu levantei alguns nomes e fiz uma lista de nomes mesmo. E dentre esses nomes eu coloquei a Madonna, porque eu acho que a Madonna, né, gente, pelo amor de Deus, o que um homem sofre para chegar na posição dela, ela sofreu 5 vezes mais por ser mulher, né? E Verdade. principalmente por ser mulher na década de 80, né? Então, Pois é. então ela ralou mais. Então eu falei, cara, por que não Madonna? Por que não Madonna? E fomos para Madonna. Mas muita gente falou, Madonna nunca você vai conseguir. Sim, Falaram? mais falaram. Mas, e nem foi tanto na agência que falaram, assim. As pessoas no qual eu podia comentar, porque era tudo tão sigiloso, assim, que eu não podia falar nada pra ninguém, né? Assinei um termo de sigilo e etc. Quando eu falava uma lista de possíveis, todo mundo falava assim, cara, Madonna, não, né? Fazia 30 anos que ela não fazia publicidade. 30 anos, é bastante tempo, E daí eu lembro de entrar em contato com o pessoal dela, o Guy, que é empresário há 30 anos, mais de 30 anos. E assim, é ótimo, assim, também, porque eles colocam a gente num pezinho no chão. Porque eles não conhecem, né? Não é porque você faz que eles conhecem. A gente é Madonna, sabe? Assim, não conheço, me explica o que é isso, sabe? E eu lembro de fazer a defesa pra Madonna, etc, do porquê que ela tinha que fazer a campanha, porque artista gringo é diferente, né, do artista brasileiro. Brasileiro, vou, não vou, quanto que é? E artista gringo não, artista gringo é o primeiro, você manda uma defesa. Tá, então, ok, quero saber mais. Então, não é que ela vai fazer, é um quero saber mais. Se ela não quer mesmo, nesse primeiro ela já não quer. Uhum. Só que quando você vai indo, vai avançando, etc, o artista gringo é diferente do brasileiro. O brasileiro dá o valor. O gringo, a gente tem que dar o valor pra eles. Que daí também é uma pegadinha. Porque se você der um valor no qual você acha que é muito, mas na verdade pra pessoa não é, ela se sente
ela se sente ofendida. Isso você quer que eu faça? Então é complicado, ainda mais em dólar, né? Então o nosso dinheiro é diferente do dinheiro deles. Então foi quando a gente chegou e eu fiz uma proposta e ela pediu um outro valor. Maior, obviamente. E no final fechamos pelo valor menor do que eu tinha oferecido. Porque a gente vai indo, a gente vai explicando, né, o que a gente quer fazer. E a Madonna lá é uma pessoa que ela me impressionou muito, assim. Porque eu acredito muito no universo, eu acredito muito em energia. Eu tinha 8 anos de idade, isso poucas pessoas sabem. Eu tinha 8 anos de idade e eu tava indo pra escola e tava tocando uma música da Madonna na rádio. E eu falei pro meu pai, quem que tá cantando? E daí meu pai falou, essa é a maior cantora do mundo, chama Madonna. E naquele minuto eu virei fã da Madonna. Naquele minuto. Eu falei, cara, maior cantora do mundo, quero saber mais. Eu lembro, imagina, não tinha internet, não tinha computador em casa, né? De ter que ficar vendo MTV, e, né, Madonna. Comprar revista, CD, assim, né? Verdade. Era isso que a gente vivia. E tanto que a minha pouquíssimas pessoas sabem isso também. A minha primeira tatuagem na minha vida, tem bastante, hein? Minha primeira tatuagem na minha vida foi uma letra da música da Madonna. Express Yourself, Don't Repress Yourself, que é de Human Nature. Foi a minha primeira tatuagem aqui que eu fiz. Ou seja, o universo já está... Eu já estava escrevendo o que eu queria. A sua vida. E depois tem essa tatuagem aqui, que é uma cruz que eu tenho, que eu tirei de um telão de um show dela de 2012. Ou seja, fiz 2 tatuagens da Madonna. Imagina, passam-se anos e anos. A hora que eu vejo, eu tô de frente com ela, assim, sabe? Aquele menino de 8 anos de uma cidade interior de São Paulo, que ficou fã dela com 8 anos, e ela tava ali conversando comigo, assim. Então, E além de você trazê-la para o Brasil, você teve a oportunidade de conhecer a Madonna pessoalmente. Como que foi conhecer a Madonna pessoalmente? Um dia eu vou escrever, eu sempre falo isso, que eu vou escrever um livro um dia. Para chegar na gravação, aconteceram muitas coisas até a gravação, né? Demorou quanto tempo essa negociação? Esse que é o problema. Eles acham a gente tudo meio louco, na verdade, pelo nosso time. O time deles é outro, o time deles é muito maior do que o nosso. Então, a gente tinha que colocar a campanha no ar em dezembro, eu comecei a negociar com a Madonna em setembro, olha só. Nossa, muito curto o espaço de tempo, né? Muito curto. Muito curto. Que é a publicidade, não tem jeito. Exato. E daí, quando nós fomos avançando tudo, tivemos o sim dela, ela disse, olha, eu vou passar 3 opções de locação pra gente gravar a campanha. E passou 3 locações. E uma delas, que foi onde a gente gravou, que é a Opera House em Paris, porque ela estava num show, ela estava em turnê, Celebration Tour. Então, o Guy falou pra mim, olha, ela vai ter um show dia tal em Paris. No segundo dia é um dia de descanso, é o dia da gravação, então, que a gente vai deixar pra vocês. E o terceiro é o show. Então, vocês vão gravar entre um show e outro. E daí, a gente que é de produção, eu só começo a pensar, meu Deus, e se ela passar mal, né? Só tem uma data da Madonna, não tenho 2. E se ela falar, hoje eu não quero ir? Madonna, gente, né? Hoje eu não quero gravar. Podia acontecer qualquer situação, né? Só que você imagina, uma equipe que a gente contrata, ela que passa a equipe que ela quer que seja contratada, etc. Uma equipe, a gente estava gravando em Paris, a gente contratou uma equipe que veio de Londres. Então, você imagina, tudo, né? A logística, o dinheiro. Pagando em euro, né? Não pode ter erro, né? Não pode ter erro. Então, imagina, né? Eu de produção vou ficando tenso, sempre fui de produção. Daí chegamos no dia, eu nunca esqueço, a gente tinha 4 horas de diária para gravar com ela, só. E no Opera House, a gente tinha que esperar o Opera House fechar em Paris às 5 da tarde. Para começar a gravar com ela às 7. Então, até ela chegar no Opera House, eu tava muito nervoso, porque se ela não vier, é Madonna, né? E começou a gravar, ainda não tinha, né, contato pessoalmente com ela. E foi quando a Sara, que é uma das empresárias, falou, Fê, ela autorizou você e mais 4 pessoas para conhecer ela. E daí eu falei, meu Deus, né? E o coração? É a Madonna, né? Daí eu nunca esqueço, a gente subiu assim, lá na frente do camarim dela. Eu tava até falando pra vocês antes, tem alguns artistas que têm uma energia diferente, assim, pouquíssimos, assim, contar na mão, assim, pouquíssimo de contar na mão. De uma energia quase que papal, assim, uma energia que não é desse planeta, uma coisa estranha, diferente. Você sabe que a pessoa tá aqui sem ver, você sente a pessoa. Isso pra mim é a diferença de quando o artista desse nível. E daí eu nunca esqueço, ela saiu assim, e ela
ou, né, conversando com a equipe, olhando pra mim de longe, etc, pra gente. Eu era o primeiro, eu fiz um semicírculo, eu era a primeira pessoa. Ela chegou pra mim, ela me deu a mão e ela falou, preciso te dar uma dica. Eu falei, ai meu Deus do céu, que dica, Ai, meu Madonna? Deus. Daí ela falou, marca um médico vascular, sua mão é muito gelada. Primeira coisa que ela falou. Imagina, a gente tava nervoso, sem comer. Não, tô até arrepiado. Só que é a Madonna, né? Madonna A falando isso pra Madonna. vocês, tem que ouvir. Claro. Tem que Nossa. ouvir, né? Ela é cabalística. Exato, Você tem que sabe, ouvir. né? Ela é toda... Sim. E foi nessa hora que a Sara falou, esse é o Fernando, né? Que a gente teve ideia, que a gente tá conversando com ele, etc. Foi quando ela pediu pra eu me dar uma jaqueta dela da Blonde Ambition de 93. Então, essa jaqueta que tá lá em casa, isso eu nunca esqueço. Isso foi só o começo, assim. Daí foi a gravação, a gente gravou, tá. Daí a Madonna, ela tem muito controle sobre as coisas dela. Por isso que ela é Madonna, né? Então, é ela que edita o filme, as pessoas não imaginam, ela que edita. Ela tem o editor no México, daí que fica no México, ela em turnê na Europa. Ela tem o domínio da imagem dela, ela tem, mesmo assim. E ela é ponta firme, tá? Se todo mundo falar, olha, você não pode fazer assim, e ela achar que ela tem que fazer, ela vai fazer. Ninguém manda. Então, a Madonna é diferenciada, assim, ela tem uma energia diferente, assim. Pouquíssimas pessoas têm uma energia como a dela de quase que um papa, assim, sabe? Você vê que eu que acredito em outras encarnações, eu pelo menos acredito muito, eu sinto que é uma alma de muito velha, assim. É uma alma muito velha. Você vê ali, você fala, essa mulher é de muitos de milhares de anos, assim, porque é uma coisa muito, muito diferente. É muito diferente mesmo. Então a Madonna me ensinou muito. E você foi, só uma coisa, você foi ver o que era? Porque ela falou que você tinha que ir no eu tava com medo, né? É. E eu falei, né? Até falei em casa, vou chegar no médico e falar que a Madonna que mandou vir aqui. Ele vai falar, não, você tem psiquiatra, ninguém vai acreditar numa história dessa, vai achar que eu sou maluco. Mas eu cheguei pro médico, e daí eu falei pro médico, né, que falava que minha mão era muito gelada, daí ele fez, né, o diagnóstico, tudo, daí eu falei, olha, mas quem falou isso foi a Madonna. Ele falou, como assim? Daí eu expliquei a história, e eu tenho uma questão de circulação. Madonna que descobriu. Gente, meu Deus do céu, gente, essa que história é loucura. muito, muito incrível. É. Me fala uma coisa, e o show? Então, o show se desdobrou depois, né? As pessoas, a campanha foi um sucesso, não tem como, né? Não sei com a Madonna, foi um sucesso. Olha só que essa campanha foi de 2024. Eu falo dessa campanha até hoje, assim, né? Porque é um sucesso, né? Quase que único. E daí o show, eu já tinha gravado a campanha, etc. Eu tirei férias, eu estava em Doha, no Catar, dando uma palestra, um painel lá. E me ligaram e falaram assim, olha, acho que o show vai acontecer, hein? Eu falei, jura? Sim, ela tá se animando para isso. E foi quando achamos a data de maio, que era logo depois do encerramento da turnê dela, por isso que foi maio, e trouxemos ela para o Rio de Janeiro. Né? E que se criou a data, até então não se chamava Todo Mundo no Rio, né? O show da Madonna, apenas show da Madonna. Só que foi o maior show da história do planeta até então, 1.600.000 pessoas, uma coisa assim absurda. E movimentou 300 milhões da economia do Rio de Janeiro. E o prefeito, muito sabiamente, falou, cara, pode virar um evento fixo, né? E virou. Daí depois veio a Lady Gaga, esse ano a Shakira, e engraçado, que termina um show, as pessoas já começam a falar qual vai ser o próximo. Então gera um assunto do ano, assim, não gera um assunto só do momento. E daí quando o artista demonstra que pode ser ele, talvez gere mais assunto. Então é algo que virou aí o Todo Mundo no Rio fixo. Você tem noção que esse show gerou mais de 300, 400 milhões de dólares por ano? Sim. Né, esse evento para a cidade do Rio de Janeiro. E isso faz com que as pessoas ganhem dinheiro, quem mora lá. Claro. É uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia, né? Para a economia do Brasil, não é simplesmente um show. Claro. Então super. Você foi, assim, meio que o responsável também por esse impulsionamento da economia no Rio de Janeiro. E um show, por exemplo, de Madonna. Como você sente? O que eu mais gosto de pensar nesse caso é que um show de Madonna, desses artistas, não é barato. Não é todo mundo que conseguiria ir. Verdade. Então, se você faz um show desse aberto ao público, esse, pra mim, é o maior legado de um show desse. Sim.
Esse é o maior legado. De uma pessoa que não teria condição nenhuma de a gente pegar um ônibus e falar, eu vi o show da Madonna, eu vi a Madonna, eu vi a Lady Gaga, eu vi a Shakira. Pra mim, esse é o legado. Assim, não é nem a questão financeira pra cidade, mas é o legado das pessoas conseguirem, em algum momento da vida, ver algo grande. Acho que esse é um legado. Fãs, né? Pessoas que amam. A gente via na cara das pessoas, nas coberturas, né, jornalísticas. Não, foi surreal. Assim, foi surreal. Eu não fui porque eu estava num trabalho aqui em São Paulo. Mas a minha vontade era de pegar e estar ali no meio do público. E sabe, a gente não viu aquela coisa de todo mundo, vai ter assim uma guerra, todo mundo vai se bater, vai ter muita violência. Não foi. Não foi. Não foi. Depois eu até posso mandar pra vocês. É muito louco isso. Eu tenho alguns vídeos no meu celular e pra mim sair do Copacabana Palace, passar pela passarela que ela passou. Essa né? Passarela. Eu lembro de estar nessa passarela indo até o palco, né? Que ela ia começar o show. Eu com meu pai, com a minha mãe, eu lembro de estar indo. E daí a hora que eu saio da passarela, você vê aquela multidão. E daí eu lembro de pisar no palco dela pra ir na área lá com os filhos, etc. Sim, eu tenho tudo esse vídeo, depois eu posso mandar pra vocês. É surreal aquela sensação ali, sabe? De estar no palco da Madonna, assim. Foi surreal. Você não pensou assim, gente, eu vou desmaiar, pelo amor de Deus. Nossa, porque deve dar uma batedeira, né, no coração, assim. E, de novo, né, o meu lado que veio de televisão de produção o meu nervoso era se ela não entrasse no palco. A gente quer que ela faça o show. Quando ela entrou no palco, eu falei, ufa, foi. Assim, senão você fica, né, imaginando o que pode acontecer, mas foi algo surreal. E outra pessoa que eu vi que você conheceu, você até postou foto no Instagram com ela, que ela não é da música, mas ela é uma artista que ela é tão impactante também, super, que é impossível alguém que não conheça, que é a Oprah. Como que foi conhecer pessoalmente a Oprah? A Oprah, ela estava vindo pro Brasil, para um evento que chamaram ela para dar uma palestra. E daí eu recebo um e-mail da equipe da Oprah falando que se eu gostaria de ter um encontro, conhecer a Oprah no meet and greet, né? Que é chamado. Eu falei, gente, como que não, né? Pelo amor de Deus, é a Oprah. E eu tenho uma grande amiga que é muito fã dela, que é a Maju Coutinho. Que é a Maju que tá na foto comigo, inclusive. Daí eu liguei pra Maju e falei, Maju, vamos comigo? Porque é muito fã da Oprah. A Maju falou, claro, vamos. A Maju veio do Rio de Janeiro, né? Do Fantástico. E nós fomos pra lá. Porque uma pessoa do time da Oprah conhece pessoas do time da Madonna, no qual uns comentaram com o outro, e a Oprah, por algum motivo, falaram assim, quer conhecer? Quero, então vamos lá. E foi assim que eu fui conhecer a Oprah. Ela também recebeu algumas outras pessoas antes, né, e etc. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na Oprah é o nível de segurança em volta da Oprah. Muito maior que da Madonna, acredita? É uma segurança, assim, quase que de exército, assim. Parece que é outra pessoa que você também sente aquela energia quase que papal, assim. E eu lembro de entrar na sala, assim, ela tá de pé. Daquele jeito que tá na foto, ela tava de pé. E daí você vê que né, as coisas mais legais estão nos detalhezinhos. Da gente entrar e ela chamar a gente pelo nome. Isso é muito legal. Porque ele não é mais um que tá entrando, né? Você não se sente mais um entrando pra tirar foto. Você sente um carinho mesmo. E daí ela, né? Hi, Fernando. Hi, Maju. Isso é muito legal. E esse dia também com a Oprah foi muito, muito importante pra mim, assim. Como de estar perto de uma pessoa desse nível, assim, né? Você não tem como não aprender num encontro desse, assim. Você não tem. Isso de chamar pelo nome é uma coisa que as pessoas já aprendem. Em volta, como se portar às vezes, né? Como é que você vai se portar com a Oprah? Tem algum código que você não pode fazer? Porque tem, né? Por exemplo, a Madonna é ela que tem que esticar a mão, né? É uma coisa de rainha mesmo. E a Oprah, assim. Então, você não tem como não sair quase que com um aprendizado novo, sabe? Então, a Oprah também foi algo impressionante pra mim, e tá aí, eu postei também nas minhas redes sociais, o encontro com ela. Nossa, grandes histórias, imagina, você arrasou, né? Imagina, Madonna, Oprah, é incrível. Agora é o seguinte, você é vice-presidente, a gente fala VP, né? Isso, É da África Talents, né? Talents da África Criativa. Aí eu queria saber de você o seguinte, você lida com influencers.
como é o influencer no Brasil? A gente sabe que tem uns que são muito legais, que fazem coisas muito bacanas na internet, mas a gente sabe também que tem uns que, bola murcha, que dá bola fora, influencia pro lado, assim, meio, né, caótico. Como você avalia o influenciador brasileiro hoje? Eu acho que a primeira coisa que os influenciadores têm que saber é que todos nós somos influenciadores, assim. Eu sempre falo isso. A minha avó, quando fazia um prato no Natal e minha tia fazia 2 semanas depois, minha avó era uma influenciadora. Minha avó influenciou a minha tia a fazer um prato. Então, o influenciador, ele tem que entender que o papel dele não é ser famoso, é influenciar. E o influenciar é tanto para o mal quanto para o bem. Então, você tem que ter uma ética nisso, você tem que ter um cuidado, um pezinho no chão. Influenciador, no Brasil, a gente tem um problema, eu acho, aqui, dos artistas brasileiros, que a gente cresceu entendendo que ser diva e divo é uma coisa meio que de Hollywood, de filme, que às vezes você tem que ter todo um ego, que você tem que fazer daquele jeito. Cara, não é. Assim, os maiores que você conhece no mundo são exatamente o contrário, o oposto. Eles fazem pelo amor, pela arte e ganham dinheiro em cima disso, Sim. óbvio, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Mas não é sobre parecer ser algo, é sobre ser, assim. Então, essa é a diferença. Os influenciadores brasileiros, a gente está muito no começo disso, deles entenderem o papel deles mesmo. Mas a gente tem uma coisa que nenhum país do mundo tem, o nosso engajamento. A gente é maluco, assim. A gente consegue... Todo artista gringo tem medo das redes sociais do Brasil. Tanto que teve até aquela situação com a Chappell Rowan, né? Todos, exatamente. Verdade. Você vê a intensidade todos têm. Nem Madonna do tem. fandom brasileiro, assim, você imagina, a Lady Gaga tem, né? Quando ela cancelou o Rio de Janeiro, a vida dela virou um inferno, né? Quando ela cancelou o Rock in Rio. Então, cara, se alguém fala mal do Brasil, né? Esquece que o brasileiro... A gente pode falar, mas... Não, né? Ninguém pode falar mal do brasileiro. Um termômetro disso entra na página do Oscar no Instagram, o ano passado, e vê uma foto da Fernanda Torres, quantos comentários, e uma foto da Nicole Kidman. Você vai ver. É uma loucura, né? A Nicole Kidman, 500 comentários. A Fernanda Torres, 70 mil. Lembra do Chris? Todo mundo odeia o Chris. Não lembro o nome dele. O ator, né? O ator, ele fala mal do Brasil. Ele ficou... Esquece. Não, a página... Ele foi reclamar em tudo quanto é programa americano que não aguentava mais os brasileiros. Sim. É muito louco, né? É muito louco. A gente tem... a gente tem esse engajamento. Esse engajamento, Que também é tanto pro bem quanto pro mal. Porque do mesmo jeito que a gente eleva, a gente julga. Então joga lá embaixo. Joga lá embaixo. Então é um problema. Mas acho que os influenciadores no Brasil ainda estão aprendendo. Tem muita gente boa no Brasil, sim. Tem muita gente boa. Mas como a gente é muito engajado, também aparece muita gente ruim. Então a gente vai ter que saber filtrar melhor do que os outros países, com certeza. Quais são os bons? Fala pra gente, alguns nomes. Do Brasil, de influenciador bom, meu Deus, assim, de bate-pronto. Nossa, agora você me pegou, assim, pra falar Qual que você acha um? Padre Júlio Lancelotti. Amo também, com certeza. Pra mim, ele é o maior influenciador digital que tem. Com certeza. Uma que eu gosto muito, que ela, assim, eu acho que ela influencia pro bem, que eu acho que é uma coisa que falta hoje, né? Porque a gente tem muito influenciador. É a Mari Kruger, que ela faz um trabalho, assim, falando sobre ciência, essas coisas, influencia muito pro bem. Eu acho que ela é muito boa também. Sabe uma coisa também, porque quando a gente pensa em influenciador, acho que a maioria das pessoas podem pensar em pessoas mais jovens, né? O padre Júlio. Não é, mas outra pessoa que sempre tá na lista do top 2 ou top 3 dos influenciadores mais amados do Brasil é a Ana Maria Braga, por exemplo. Verdade, Ana Maria. Ana Maria Braga é uma big influenciadora. Porque todo dia, reparem, você acorda com uma mensagem da Ana Maria Braga no celular, né? Falando com aquilo lá. E viraliza muito. Viraliza, e é tão simples, e pode mudar o seu dia. De uma maneira, você se sente mais aliviado pelo que ela falou. Ana Maria Braga, eu acho uma excelente influenciadora, de verdade. E tem algum influenciador que você acha que faz um papel ruim, que deveria influenciar mais para o bem, que tem muita fama, muito seguidor, mas que não influencia muito para o bem, na sua opinião? É que o que é bem também, né? Eu acho que, às vezes, o que é bem pra mim é mal pro outro. Na às sua vezes... opinião, assim, o tipo de conteúdo que você não consumiria desse influenciador. Por exemplo, usar muita criança, né, pra fazer.
brincadeiras. A gente teve aí vários casos, né? Até de 2 influenciadores que foram presos. O Ítalo e não lembro o nome do outro. Por conta dessas brincadeiras com menores de idade, que depois começou, o Felca pegou e fez tudo isso. Então, né? Eles estão presos. Na época, muita gente achava aquelas brincadeiras comuns, legais, todo mundo dava risada. Mas quando você pegou, olhou mais a fundo, né? Quando a gente olha mais a fundo, você consegue perceber que aquilo não era uma brincadeira, né? Que era uma coisa pesada. Então, ele, para mim, ele é um influenciador do mal. Ele foi, entendeu? Sim. Então, a gente tem alguns desses ainda. Tem, eu acho que, primeiro, influenciador de humor. Eu acho que, vou falar, qual é o limite do humor? Aquela coisa velha de falar qual é o limite do humor. Eu acho que o humor, na minha opinião, só tem um limite. É você rir com a pessoa e não da pessoa. Pronto, eu acho que tem muito influenciador que utiliza, às vezes, de um problema do outro pra rir do outro. E isso, pra mim, é influenciador do mal. Porque a pessoa pode estar até rindo junto, mas por dentro ela não tá, não. O Léo Lins, né? Na época que... Léo Lins também falou e tal, então, eu acho que virou uma polêmica, né? Eu acho que a gente tem que pensar que se você tá falando de uma outra pessoa, essa pessoa tem sentimentos também, sabe? Não é por viralizar por viralizar, é uma questão humana mesmo. Uma questão de humano para humano, assim. Uma coisa de falar de um objeto, né? Agora, quando você pega numa ferida de uma pessoa, eu acho que tem que se pensar mesmo. Você é um cara de televisão, você é um publicitário, mas a sua essência é a televisão. Foi lá que você começou. E tudo você leva a televisão pro seu trabalho, né? Você levou pra África. Qual o melhor programa hoje, na sua opinião, de televisão? Né? Aquele que você para assistir e você fala, esse aqui tá bacana, tá redondo. Sabe que eu acho que, antes de falar qual, eu acho que falta ainda um programa de televisão. Eu até falo. Tinha uma pessoa que fazia de uma maneira que só essa pessoa fazia, o Gugu. Por quê? Eu trabalhei com o Gugu, mas por que ele só fazia? Porque, primeiro, ser apresentador na Globo é muito mais fácil do que ser no SBT. Vamos falar a verdade. De qualquer outra emissora do Brasil. Segundo, o Gugu tinha uma coisa que até hoje tem que ser estudada, que eu não consigo entender como que ele conseguia fazer. Ele tava ali na banheira, a gente sabe que é a banheira do Gugu, né? Uma coisa impensável hoje, no dia de hoje. E acontecia um plantão que ele largava a banheira e ia falar sobre o plantão e você conseguia virar uma chavinha na sua cabeça de sair daquela banheira e acreditar no que aquele cara tava falando. Isso é pra pouquíssimas pessoas, cara. Ele tá ali pegando o sabonete e aconteceu um plantão e ele parar, comandante Hamilton, e você parar, daí você virava uma chave na sua cabeça do entretenimento pro jornalismo. Isso é pouquíssimas pessoas que sabem fazer. E acho que nem tem hoje, tá? Alguém que faça isso. E eu acho que falta um tipo de programa onde misture isso. De novo, não o banheiro, obviamente, que isso não cabe mais. Mas você acha que banheira não cabe mais? Não cabe. Por quê? Porque... Por que as pessoas assistiam banheira? Eu acho que começa por aí. Eu acho que é porque era o único meio onde o homem lá, o tiozão em casa, conseguia ver um pouco do que ele queria ver. Hoje ele não vai se desgastar assistindo algo que ele pode ver no celular dele, assim, não vai. Ele queria ver mulher pelada, com a bunda pra cima e tudo mais. E era o momento que a gente vivia também, sabe? E a gente evoluiu também. O que cabia lá atrás não cabe mais hoje. Entendi. Então, acho que não. Acho que esse tipo de... A gente tem que diferenciar, eu acho, o que é algo que fez sucesso e de algo que é uma nostalgia ou algo que é uma essência. Eu acho que a gente tem que pegar a essência do que deu certo, mas não copiar isso. Porque o que funcionava antes não funciona hoje. Mas a essência daquilo funciona. O que fazer, então? Eu acho que esse é um grande desafio. Mas acho que um programa hoje muito... Olha, eu vou te falar. De domingo, eu acho que o Luciano Huck tá indo muito bem. De verdade. Eu acho que ele tá indo bem ali. Ele consegue trazer quadros. Mas mas é mais difícil ser o Celso Portiolli do que ser o Luciano Huck. O Celso Portiolli com 7 horas no ar ali... Cara, é bom. O Celso é muito bom. Eu acho o Celso bom pra caramba. São muitas horas, né? São muitas horas. E assim, com uma receita infinitamente menor do que um programa da Globo. Verdade. Não é todo mundo que quer ir. Cara, vou te falar, sim. E a Eliana, que eu amo, a Eliana é minha amiga. Amo a Eliana. Amo. A Eliana também. Eu acho que o que ela conseguiu fazer em televisão, de sair do SBT...
que era a cara do SBT, e assumir um programa aos domingos na Globo. Eu acho que a Eliana, eu acho ela genial, assim, do jeito de conduzir, até de bastidor mesmo, sabe? Uma mega empresária. A Eliana eu admiro pra caramba também. Você acha que o programa dela vai dar certo na Globo? Acho que vai dar certo na Globo, porque primeiro, para fazer um programa dar certo, é muito mais sobre a pessoa que conduz ali também. A Eliana, ela nunca deixa a peteca cair. Impressionante. Não é à toa que ela é a única que tá no ar até hoje, né, gente? Daquela época, daquela geração. Ela não deixa a peteca cair. A Eliana, ela faz por merecer. A Eliana merece. Tá onde ela tá e ela não vai. A Eliana além de talentosa, ela tem uma visão que poucas pessoas têm. Você é um cara muito novo pra estar no patamar que você tá, sabe? E isso é a criatividade que foi de encontro ao trabalho, assim. Eu acredito muito nisso, né, Lu? Eu sempre falo que sorte é um fator, mas trabalho, criatividade, vontade de querer fazer é muito mais relevante do que só a sorte. Então, eu quero aqui te agradecer por você ter vindo aqui. Você pra gente é muito importante. O trabalho que você faz, o trabalho de ter trazido a Madonna pra gente. Não, eu não tenho como te agradecer, né? Fala sério. Por ter criado todo mundo no Rio, né? Por ter criado essa data. E, tipo, sabe, a gente tá aberta. O dia que você quiser voltar, a gente tá de portas abertas aqui pra você. Eu que amei, eu vou te falar, sempre quando eu vou num podcast, dar uma entrevista, eu sempre falo muito sobre publicidade, que é o meu mundo agora, mas a raiz da minha paixão é a televisão, então foi muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre também TV e etc. Eu ia puxar muito o assunto de publicidade, mas a gente gosta de saber a raiz que é a televisão, né? Sim, e o nosso bate-papo vai muito para a televisão. E de publicidade a gente sabe muito da sua parte, mas as pessoas também querem saber, né? Como é que você usa essa parte televisiva na sua cabeça para criar coisas novas na publicidade, entendeu? Claro, a televisão é muito importante para o Brasil. Não, e uma coisa que antes da gente encerrar, tenho que perguntar, porque rolou aí um rumor. Agora a gente sabe que quem vai vir esse ano pro Todo Mundo no Rio é a Shakira, mas rolou um rumor muito grande que era Britney Spears. Sim. E... eu sou suspeita pra falar. Eu queria a Britney. Eu sou suspeita pra falar. Mas aí, fala aqui pro pessoal, existe uma chance da Britney vir pro Brasil no Todo Mundo no Rio, ou você acha que a Britney Spears não rola? Não, eu acho que a Britney, ela nem precisa se prender todo mundo no Rio, não. Eu acho que a Britney, ela chegou num patamar no qual ela consegue fazer um show dessa proporção em qualquer época do ano, em qualquer cidade, assim. Eu acho que a Britney, ela tem algo que nenhuma outra artista no mundo tem, que é exclusividade. Você não sabe se ela vai voltar, se ela não vai. Então, a partir do momento que ela faz um show desse, não precisa ser todo mundo no Rio, não. Se ela fizer isso na Paulista, se ela fizer isso em qualquer cidade do mundo, vai encher igual. E eu torço muito para que volte. Eu vou ficar sempre ali de uma maneira para fazer com que ela volte. Então, sim, se depender de mim. Você podia ir lá conversar com ela, né? Já que você é muito conciliador, você não podia ir lá, Britney, vem. É isso. Existe uma possibilidade da gente ter aí um Fernando Alonso intermediando isso através de uma publicidade, através do Itaú, através de uma outra grande empresa? Se depender de mim, sim. Eu acho que depende muito mais dela no momento, porque a vida dela também não é fácil, né? A gente fala assim, a vida de artista é fácil. De alguns são, realmente, muito fácil. Mas a dela não. A dela, ela enfrentou tantos altos e baixos ali, que é uma questão muito mais dela querer. Não é uma questão financeira, não. É uma questão dela querer. Então, acho que isso é um tempo. Acho que isso demanda um tempo e eu acho que isso é independente de marca. Acho que a partir do momento que ela topar fazer algo desse nível, o que não vai faltar é marca. Então, depende muito mais dela. Última coisa aqui. Como foi trabalhar com o Gugu? O que você aprendeu com o Gugu Liberato? E o que você levou para a vida trabalhando com esse grande apresentador? O Gugu realmente foi muito importante para mim, principalmente da maneira de... Ele falava umas coisas assim que eram impressionantes. Eu sempre fui muito ligado à audiência, sempre gostei muito de audiência. Quando era criança, o Silvio Santos... Eu nem sei como é que eu tô de tempo, mas eu vou tentar ser mais breve possível. Não, pode falar. O Silvio, uma época, ele criou o Data Nexus, que era o concorrente do Ibope, porque ele achava que o Ibope roubava pra Globo, né? Aquelas coisas do Silvio Santos.
E daí eu lembro de me cadastrar também, tinha uns 9 anos, me cadastrar. Foi quando eu comprei o primeiro computador, né? Falei, me cadastrar pra ver audiência. E eu lembro de colocar 3 televisores no meu quarto, assim, um na SBT, um na Record e um na Globo, pra ver por que a audiência mudava. Olha só, que loucura na minha cabeça. E daí passam-se anos, eu vou trabalhar com o Gugu falam assim pra mim, olha, você vai produzir o programa e você vai ficar com ele durante o ao vivo pra fazer audiência. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei pra ficar com ele no primeiro dia, era o meu quarto. 3 televisores, audiência. Então, eu fui treinado pra aquilo, eu sinto muito quando era criança. Então, eu já sabia fazer aquilo, na verdade. E o Gugu, eu tive uma boa relação com ele de 4 anos ali. E ele ensinava umas coisas, assim, que eu nunca esqueço. Um dia eu tava com ele, tava passando uma matéria, a gente tava ao vivo, tava uma matéria longa. Ele falou pra mim, quanto tempo falta pra terminar a matéria? Daí eu falei, 7 minutos. Daí ele falou, a audiência vai cair. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou, porque olha ali embaixo, estão colocando os créditos, câmera tal, edição tal. Quando você coloca isso, o pessoal em casa acha que tá acabando e troca de canal. Batata. Caiu a audiência. Então, são pequenos detalhes, assim, que só quem tem muita experiência, é muito genial como ele, que sabe, né? Então, o Gugu foi muito importante nessa fase da minha vida, principalmente do ao vivo. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente fazia 3 programas ao vivo durante a semana, que era Record, era terça, quarta e quinta. Depois virou semanal, mas então o Gugu foi muito importante, assim, pra minha vida, com certeza. De aprendizado e tudo. Muito obrigada, você manifestou, acredito, muita energia, você manifestou desde criança tudo que você queria. Madonna, Gugu, televisão, sucesso. Britney. Manifesta, manifeste essa ela. manifestação vai ser real aqui no Brasil. Grammy, gente. Eu assisti o Grammy quando era criança. Verdade, você manifestou tudo. E tudo aconteceu. Eu acredito muito nisso. Muito obrigada, viu? Imagina, o prazer é meu. E até o fato de eu sempre acompanhar o Natelinha e estar aqui hoje falando, Natelinha, manifestei isso também. Eu acho que a gente... É energia. Você gostou? Amei. Amei muito. Muito obrigada. Amei, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal. E a gente tá aqui na Telinha Talk. Beijos. Tchau, tchau.